Amém. Nós vamos ler o Evangelho em João, o Evangelho segundo São João, capítulo 8. Evangelho segundo São João, no capítulo 8. E vamos conversar um pouco hoje à noite sobre a diferença entre a religião e o Evangelho de Jesus. A religião, quando eu digo a religião, inclusive cristã. A religião judaica, a religião islâmica, a religião, inclusive a religião cristã. Porque a religião tem uma lógica que é muito própria dela, a religião. E o Evangelho tem a sua proposta. Então vamos tentar entender e conversar um pouco sobre a diferença entre a religião e o Evangelho. Aqui o capítulo 8 do Evangelho de Lucas é extraordinário para a gente tentar discernir um pouco isso. Se você já achou, João capítulo 8. João, eu estou perdido? Desculpa, João. João capítulo 8. Tá bom? Então vamos orar para a gente não se perder mais. Me acompanhe em oração. Você que está em casa também, junte-se a nós em oração. Deus nosso Pai, te damos graças por essa noite, pela Tua presença conosco, sobre nós. E pedimos-te a Tua palavra que seja frutífera nos nossos corações, para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, ao amanhecer o dia, ele apareceu novamente no templo em Jerusalém, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensinar ao povo. João capítulo 8, versículo 3, os mestres da lei e os fariseus, aí se você quiser pode colocar os religiosos, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida ou flagrada em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Há várias personagens aqui nesse texto. A multidão que está em volta observando Jesus. Os discípulos de Jesus que estão próximos a ele e Jesus os está ensinando. Os fariseus e doutores da lei. Os religiosos. Jesus. Uma mulher flagrada ou surpreendida em adultério. E há uma figura oculta nesse texto, que é um sujeito pelado correndo desesperadamente por Jerusalém, porque a mulher não estava cometendo um adultério sozinha. Mas somente ela foi trazida à presença de Jesus. No texto de Levíticos e no texto de Deuteronômio, Levíticos capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22, diz que o pecado de adultério em Israel seria punido com apedrejamento. E tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados.
Dessas personagens todas que estão implicadas nesta cena, parece que há um acordo entre elas, ou talvez apenas um acordo. Elas estão concordes em apenas uma coisa: é que todo mundo que está ali é pecador. Se Jesus se levantasse e falasse para a multidão: todo mundo aí pecador? Pecador. Mulher, também sou. Os fariseus e doutores da lei aí, vocês religiosos, contrariados e muito contrariados, eles diriam: nós também, vai. Nós somos sim, no fundo nós somos. Os discípulos, pecadores. Todo mundo pecador, porque ninguém teve coragem de atirar uma pedra na mulher, então todo mundo é pecador. A questão é, por exemplo, o que é ser pecador? Ser pecador é isso aí que você é. Não preciso ficar explicando. O que é ser pecador? É isso aí. Quando você tem coragem de dizer a verdade que você sabe a seu respeito para você mesmo, ou você tiver coragem de parar na frente do espelho e falar assim: Ed, você, na sua face pública, na personagem que você desempenha e no papel que você desempenha na sociedade, você é assim, 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 assim. Mas lá no fundo mesmo, eu vou dizer o que você é. Aí eu me descrevo e aí eu poderia colocar essa descrição como verbete de dicionário teológico. Pecador. Aí põe eu. Não preciso explicar para você o que é pecador. Ser pecador é essa coisa destrutiva que a gente é. Essa nossa capacidade de viver de maneira egoísta, de viver só para a gente mesmo, essa nossa capacidade de machucar pessoas, de gerar destruição, é isso aí que é ser pecador. E a grande questão é que todos nós sabemos que nós pecadores não podemos ficar soltos. Porque se deixar a gente solto, a gente vai fazer besteira. Se deixar assim a gente sem... sei dizer. Não é rédea. Não é... Assim, se alguém falar para a gente assim: olha, faz o que você quiser da vida, e não pense mais nada em mais ninguém, só em você, nós vamos derrubar o mundo. Nós vamos transformar o mundo nisso aí que nós transformamos. Então, todos nós sabemos que se a gente não tiver um mínimo de... Se alguém não cuidar da gente minimamente, nós vamos destruir nossa família, nós vamos destruir nossos filhos, nossas crianças, nós vamos destruir nosso cachorro, vamos destruir nosso bairro, nossa casa, nosso condomínio. Vai ser uma confusão generalizada. Então, a questão é como é que a gente pega esse pecador e minimiza o potencial de destruição que esse pecador tem. Destruição de si mesmo e destruição de tudo que está em volta. Como é que a gente faz isso? A religião tem o jeito dela. Os religiosos se reuniram e falaram: é o seguinte, se a gente deixar solto, esse pessoal vai cometer adultério, vai todo mundo cometer adultério, vai todo mundo cair na esborna, vai dar confusão. Então é o seguinte, nós vamos estabelecer aqui regras e penalidades. Regras, isso aqui pode, isso aqui não pode. E isso aqui que não pode, nós vamos definir algumas penalidades assim, bem pesada mesmo. Vai ser apedrejado, vai morrer em praça pública, vai para o inferno. Coisas que ninguém quer passar por isso. Então, regras e penalidades. Para que regras e penalidades? Para tentar conter essa força avassaladora de destruição que existe dentro de todo mundo que é pecador. O problema é que regras e penalidades não resolvem. Regras e penalidades geram em nós uma sensação de que o que é bom mesmo da vida está lá. Por exemplo,
hambúrguer, cheeseburger, pode? Não pode, tá lá. Salada, pode. Pode. Picanha, sem a gordurinha, pode. Mas não, aí... A gente tem a sensação que o cara lá que você gosta de ouvir disse: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. E nós fazemos brincadeiras com isso. Estou fazendo dieta há 2 semanas, perdi 15 dias. A gente tem essa sensação. Por exemplo, você fica assistindo National Geographic na TV a cabo. Não tem graça, meu, jacaré, documentário sobre... a gente quer ver uns negócios mais assim, Babilônia mesmo. Porque não pode. Então a gente tem essa sensação de que o que pode é muito sem graça. E o que é bom mesmo é o que não pode. Aí a gente fica com uma certa frustração, com uma sensação de que a gente... que é religioso, não vai fazer aquelas coisas que não pode. Mas a gente fica com uma frustração e uma sensação de que a gente está perdendo o melhor da vida. E nós estamos aqui, por exemplo, cantando no culto. Isso faz lembrar a história que eu vi lá na Bahia, que domingo de sol, a Igreja Batista reunida na Bahia. Esse meu amigo que me contou lá da Bahia. Falou, domingo de sol, a igreja reunida, os diáconos de terno e gravata. O pastor pediu para um diácono orar, domingão, ensolarado. O diácono levanta e diz assim: Deus nosso Pai, te damos graças, porque não somos como os demais. Estamos aqui estudando a Tua palavra, louvando o Teu nome, enquanto os demais estão na praia, no sol, tomando aquela cervejinha geladinha. A gente tem essa sensação de que o que é bom mesmo está lá. E aí a gente tem uma sensação também, desculpe minha expressão, de que Deus foi muito sacana com a gente. Que Ele proibiu a gente de fazer as coisas mais legais da vida. Regras e penalidades. Aí a gente fica naquele vai, não vai, o diabo tentando, mas a gente lembra, se você for, vai ser apedrejado, hein? Se alguém descobrir, o diabo vai vir puxar até o pé à noite, tem maldição hereditária, tem, uns negócios brabo. Você vai sair fora da visão, você vai estar em rebeldia, o apóstolo vai tirar a mão da sua cabeça. O gafanhoto vai passar na sua casa. Você daqui a pouco está com câncer, daqui a pouco você perdeu o seu emprego. Porque regras e penalidades. Mas você morre de vontade de ir, mas não vai. Por quê? Porque tem medo. Só que você não consegue não ir. Aí de vez em quando você vai. Você vai, mas vai mal. Porque sujeito que vai lá, enfiar o pé na jaca, sabendo que se for descoberto vai ser apedrejado, ele não desfruta da jaca assim bem. Ele vai, mas vai com medo. Ele vai olhando se tem alguém vendo. Ele vai se sentindo culpado. Ele vai se sentindo envergonhado. Ele vai, mas não vai direito. Mas vai. Mas vai. Depois que vai no culto da fogueira. Depois que vem à noite, aqui domingo. Nossa, tomara que o pastor Ed faça um apelo que eu preciso confessar uns pecados domingo lá e tal. E você fica nessa situação, mas você vai. E aí quando você vai, você não pode deixar o pessoal aqui domingo descobrir que você foi. Então você começa a desenvolver uma capacidade de fingir que não vai. Te conheço, seu nome? Você começa a desenvolver uma capacidade de fingir que não vai, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Você se torna uma pessoa que vive de fachada. Aí você começa a desenvolver uma vida dupla. Para mim é ótimo que você faça isso. Porque para mim é muito bom que você entre por aquela porta todo domingo com um sentimento de débito para com Deus.
com um sentimento de culpa, com um pouquinho de medo, assim, de Deus fazer você ser demitido amanhã. Porque aí o que eu faço? Eu digo, olha, irmãos, não falo desse jeito, eu falo veladamente. Os irmãos estão indo lá, que eu sei. Mas podia dar uma oferta aqui na igreja para a gente cuidar da creche. Fazer missões lá na África. Os irmãos podiam ser voluntários, né? Domingo de Páscoa, no estacionamento. Aí eu começo a usar todo esse sentimento e esse mecanismo aqui neurotizante e psicótico da religião em benefício do meu próprio enriquecimento e do meu business. Aquilo que para você, a experiência religiosa, é uma rampa de acesso para o hospício, para mim é um ótimo negócio. Faz sentido? Não. Ok. Religião. Regras e penalidades. Gente culpada, gente com medo, gente frustrada, gente neurótica, gente psicótica, gente hipócrita. E a gente brinca todo domingo de me engana que eu gosto. E vai aí fazendo o contrabalanço das nossas culpas, das nossas taras e pedindo a Deus que tenha misericórdia da gente. Mas no fundo, dentro da nossa alma, é conflito puro. Inveja dos outros que estão lá tomando aquela geladinha. Porque é isso que está acontecendo aqui. Tem uma mulher lá no adultério, no bem bom. Está lá com o cara. O sacerdote vê. Fala, eu aqui não vou, ele vai. Eu não fui. Morro de vontade de ir, mas não vou. E ele vai ficar por isso mesmo? Não, pedra nele. Pedra. A fulana foi, pedra nela. Não pode ficar por isso mesmo. E por que não pode ficar por isso mesmo? Porque eu não fui. Então, quem foi tem que ser penalizado. Desobedeceu a regra, tem que ser penalizado. Pega essa pessoa, coloca em pé na frente de todo mundo e diz, ei, Jesus, pecadora, tem que apedrejar. Aí Jesus diz o quê? Quem não tem pecado, então, pode atirar a primeira pedra. O pessoal deixa a pedra no chão, cada um vai procurar sua turma e sai, fica só Jesus, a mulher, e Jesus faz uma pergunta interessantíssima. Ué, cadê o pessoal aí do apedrejamento? Ninguém te condenou? Ela diz, não. Ele diz, eu também não te condeno. Aí ela, e é isso, eu não te condeno, vá em paz e não peques mais, ou abandona a sua vida de pecado. Mas o senhor não vai me condenar? Não. Na verdade, o que Jesus está falando é, ninguém te apedrejou? Não, eu também não vou te apedrejar. Ninguém te penalizou? Não, eu também não vou te penalizar. Ninguém te castigou? Não, eu também não vou te castigar. E se eu for e fizer de novo? Bom, aí é um problema seu. E se você for pega de novo e for trazida aqui, você pode ficar tranquila, que eu também não vou te apedrejar, não vou te condenar, não vou te penalizar, não vou te castigar. Não. Quer dizer que se eu for e fizer de novo, e me pegarem de novo, me trouxerem aqui, o senhor não vai me apedrejar? Aí Jesus diz assim para ela, minha senhora, eu apedrejei a senhora agora? Não. Então, é assim, eu não vou apedrejar a senhora. Vai e não peques mais. O pessoal que está de longe, está dizendo assim, isso não vai dar certo, essa mulher, ela não vai se emendar não. Ela vai de novo. Não teve castigo, não teve pedra, não teve condenação, não teve ameaça. Ela vai de novo. Isso vai virar uma bagunça.
Aí Jesus, se estivesse aqui, olhar para eles e falar: vocês acham que não está uma bagunça? Vocês acham que está legal? Esse pessoal neurótico, psicótico, hipócrita, culpado, frustrado, amargurado, infeliz, manipulado, vocês acham que está legal isso? Isso aí tá bom para vocês. E aí, quando você se percebe diante de Jesus e ele diz: eu também não te condeno, você descobre algumas coisas que talvez nunca tinham passado pela sua cabeça antes. A primeira coisa que você descobre é que Deus não é um problema mais para você. A primeira coisa que você descobre é que Deus te ama e você não precisa ter mais medo dele, nem do castigo dele, nem da pedra, nem de ir para o inferno, nem de nada. Na Bíblia Sagrada não diz isso, 1 de João 4:18. No amor não há medo, porque o amor lança fora todo o medo. Aí eu descubro que Deus me ama, eu perco o medo dele. Porque o que me impedia de ir lá? É que eu não tinha vontade? É que eu não gostava? O que me impedia de ir lá é que eu tinha medo de ir lá, ser flagrado e ser apedrejado. Mas agora que eu descobri que eu não vou ser mais apedrejado, eu olho para Deus e digo: não estou entendendo o Senhor. Eu sempre achei que o Senhor fosse um problema para mim, que o Senhor fosse o estraga-prazeres da minha vida, que o Senhor fosse o cara que ficava dizendo para mim que eu não posso, que eu não posso, que eu não posso, e colocando uma gaiola em volta de mim, colocando cercas, colocando uma bitola estreita para mim: não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu sempre achei que o Senhor é que estragava a minha vida. Aí Deus diz assim: não, é que você entendeu errado. Aí você descobre uma segunda coisa, você descobre que aquilo que você considerava uma proibição, não era uma proibição, era uma informação extraordinária. Você achava que quando Deus disse assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele estava dizendo assim para você: essa árvore aqui é maravilhosa, gostosa, essa árvore daqui dá para você uma experiência de prazer e de plenitude, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas você está proibido de comer. Entendeu? Você está proibido de comer. Porque se você comer, eu mando você para o inferno. Eu mando o diabo puxar seu pé. E antes disso, eu ainda te apedrejo em praça pública. Você está entendendo? E você ficou olhando para aquela árvore, salivando e com medo de Deus. Mas quando você descobriu que Ele não condenou você, você falou: opa, o que aconteceu aqui? Aí você descobre que Deus não deu a você uma proibição, deu a você uma informação. É mais ou menos assim, eu compro um sítio, e o meu sítio tem árvores e tem um pomar maravilhoso, e os meus filhos brincam de balanço e correm, e eles sobem na árvore, descem, mergulham na cachoeira, comem as frutas mais fresquinhas e deliciosas pegando do pé. Só que nesse meu sítio tem uma frutinha vermelhinha, que eu descobri que é veneno, que se eles comerem eles morrem. Aí eu fui e limpei tudo que eu podia dessa frutinha vermelhinha, mas eu não consegui limpar tudo. Eu tenho medo de que eles achem ainda uma frutinha vermelhinha, porque eu sei que tem. De vez em quando eu penso que eu arranquei e matei, mas ela aparece de novo no outro ano. Então eu chamei meus filhos, coloquei dentro de uma tigelinha um monte de frutinha vermelhinha e falei para eles: vocês podem comer tudo que vocês acharem aqui no sítio do papai. Dessa frutinha vermelhinha não come, senão vocês vão morrer. Aí eles vão brincar, e eles estão lá com a frutinha vermelhinha, e chega alguém e diz assim: e aí, não vai comer essa frutinha vermelhinha? Meu pai proibiu.
Não, não é que o pai proibiu. O meu pai me ensinou que se eu comer, eu vou morrer. É por isso que eu não vou comer. Aí esse alguém diz assim, mentira! Essa frutinha aí é a melhor coisa que tem aqui no sítio do teu pai. Ele só não quer que você coma porque ele quer comer tudo sozinho. Teu pai é malandro. Você não vai morrer coisa nenhuma. Eu conheço um monte de moleque aqui na Redondeza que come dessa frutinha e não morreu nenhum até hoje. E aí você começa a olhar para aquela frutinha e fica salivando. E você começa a dizer assim, esse meu pai deu essas mexericas aí para comer e essa frutinha que ele proibiu. Esse meu pai me sacaneou. Bom mesmo deve ser essa frutinha. Só que você não entendeu que o seu pai não proibiu você. Ele deu para você uma informação maravilhosa. Aí você descobre mais. Você come da frutinha e você não morre de imediato. E quando você come, ela é deliciosa. É muito gostosa. Aí você come uma, olha para sua irmã, não morri. Aí a sua irmã, desconfiadinha, esperar um pouco mais aí, ver se você morre. Não morreu. Aí come, e come, e come mais, e come mais. E você vai comendo, comendo, e no começo é gostoso mesmo. Porque quem aqui discorda que o pecado no começo é bom? Já pequei e não foi bom. No começo. Tá vendo? Todo mundo é pecador mesmo. Já. É bom, não é? É bom. No começo é muito bom. Pensa um pecado assim que você gosta bastante. Esse aí. Por exemplo, comer leite condensado. Primeira colherada, segunda, uma delícia. Quando você chega lá pela 18ª, já está um pouco... Né? Porque o pecado, ele tem uma coisa assim, olha, o pecado é assim, no começo é bom, depois ele vai ficando meio sem graça, depois ele joga você num vazio, num baque, depois ele joga você num tédio, e depois você já quer se livrar daquele negócio, mas você não consegue mais. Você se tornou escravo daquilo. Só que o pior, você se tornou escravo de uma coisa que nem te dá prazer mais. Faz sentido o que eu estou falando? Aí você descobre isso. E quando você descobre isso, você volta e fala, pai, estou com a boca toda cheia de ferida, o meu corpo está todo cheio de ferida, e eu estou com um negócio assim, uma tristeza lá no fundo da minha alma, que não sai mais. Eu estou com uma angústia, eu estou com um negócio ruim. Aí o seu pai diz assim, comeu da frutinha, né? Você fala, comi, pai. Aí nisso, vem alguém e diz assim, apedreja! Aí o pai diz assim, não vou apedrejar, eu vou abraçar. Eu não vou apedrejar, eu vou acolher. Eu não vou condenar. O menino já está com a boca toda cheia de ferida, já está com o corpo cheio de ferida, já está com uma tristeza na alma, que não se aguenta. Eu ainda vou meter o chinelo nele e botar de castigo? Não. E nessa hora eu olho para o meu filho e digo assim, você descobriu que o papai te ama? É, pai, descobri. Você descobriu que o papai, quando falou para você não comer, não é que ele estava proibindo e estragando o seu prazer, ele estava te protegendo? Descobri. Você descobriu que essa frutinha aí, ela só parece que é boa, mas ela na verdade vai te matar? Descobri, pai. E agora? Então, agora, filho, você descobriu, vai aí viver sua vida. E fica longe das frutinhas, hein? O que a gente descobre
é que o caminho do Evangelho é um caminho de descobertas. Que descobertas? A descoberta de que Deus nos ama, a descoberta de que Deus nos protege, a descoberta de que as proibições que nós achávamos que eram proibições, na verdade eram informações extraordinárias, e que Deus, através dessas informações, estava nos protegendo. E a gente descobre que aquilo que a gente acha que é maravilhoso e vai dar felicidade para a gente, na verdade, com o passar do tempo, vai fazer mal e vai fazer a gente morrer. Agora, lembra de uma outra história que Jesus contou? Essa aqui aconteceu, isso aqui foi um fato. Agora, tem uma história que Jesus contou, que é a história dos 2 filhos. Um virou para o pai e falou assim: ô pai, é o seguinte, eu estou aqui trabalhando na sua fazenda, mas eu estou achando que o melhor mesmo está lá. Então me dá parte da minha herança que eu vou embora. O senhor está atrapalhando a minha vida. E trabalhando aqui na sua fazenda, eu estou achando que eu estou perdendo o melhor da vida. Eu vou vazar, vou embora. O pai dá a parte dele da herança e ele vai. Viver como bem entende, sem limites. E quando ele chega lá, ele começa a curtir, depois começa a ficar sem graça, depois começa a experimentar, aquele menino começa a experimentar o que o Nelson Rodrigues chamava do maldito tédio da carne. O maldito tédio da carne. Ele começa a experimentar um maldito tédio, e daqui a pouco ele diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Acho que eu vou voltar para o meu pai. Aí ele volta. Mas o irmão dele, que era da Igreja Batista de Água Branca, falou assim: vai ficar por isso mesmo? Não vai apedrejar? Não vai mandar para o inferno? Não vai... Vai ficar por isso mesmo? Não vai condenar? Não vai... Quando você está de volta, que você descobriu que Deus não é um problema, você descobre uma coisa extraordinária. É que o grande problema que você tem é você mesmo. O grande problema que você tem é você mesmo. Você vem, Deus pega você no colo, te perdoa, te abraça, te abençoa, cuida das suas feridas e põe você em pé para viver de novo. E quando você olhar para lá de novo e você pensar em ir, você já não pensa assim: pô, Deus foi um sacana comigo, o melhor da vida está lá, eu quero ir, estou frustrado, estou perdendo a minha vida. Não, você já não pensa mais assim. Você já acordou. Você fala assim: não, Deus me ama. Eu não vou lá, porque eu descobri que aquele negócio no começo é bom, mas depois faz um mal desgraçado. E eu não quero entrar por essa rota de destruição e autodestruição. Agora, finalmente, eu estou livre para andar com as minhas próprias pernas. Porque quando eu deixava de ir, porque eu tinha medo de ser apedrejado, eu não era livre. Eu era escravo do medo. Eu era escravo da minha reputação pública. Eu era escravo do julgamento dos religiosos. Eu era escravo da minha imagem de Deus. Eu não era livre. Agora, eu sou livre. E agora Deus está dizendo para mim: agora você decide o que vai fazer da sua vida, filho. E numa dessas que Deus me dá liberdade e me dá responsabilidade, porque toda liberdade tem o equivalente da responsabilidade, eu vou e dou uma olhada para Deus assim, né? Tal. E estou indo. Aí eu olho para Deus e Deus fala assim: você que sabe. Você já sabe o que você vai encontrar lá. Aí eu penso assim: pô, mas as primeiras 3 frutinhas foram boas demais.
eu vou ficar só nas 3. Pego 3 e volto. Aí eu olho para Deus com medo dele, mas eu não consigo mais ter medo de Deus, porque eu sei que Ele me ama. E eu já não estou mais iludido com aquilo ali. Na verdade, eu posso estar meio viciado com aquilo ali, porque é bom. Mas eu não estou mais iludido. Agora sim eu estou livre para andar com as minhas próprias pernas. E eu olho para Deus e digo, Deus, essa semana eu comi da frutinha lá. Deus fala, pensa que eu não vi? E aí, o senhor vai me castigar? Deus fala, está me estranhando? Então quer dizer que eu posso ir? Aí Deus fala, duh. Aí Deus diz assim, cara, é com você. Não sou eu que estou impedindo você de ir. Se você for e voltar, eu vou te acolher, te receber, eu não vou deixar ninguém te apedrejar e também não vou te apedrejar. Mas olha o que você está fazendo com a sua vida. Não fique jogando a culpa em cima de mim, que você fez ou deixou de fazer porque eu mandei ou eu não deixei. É você. A religião é o caminho do controle, da manipulação, da infantilidade perpetuada. O Evangelho de Jesus é o caminho da libertação, é o caminho da emancipação, é o caminho de gente grande. Esse aqui, ó, espaço da religião, ele é muito mais frequentado. Porque Jesus não disse que largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição? E estreito é o caminho, estreita é a porta. Não é que o caminho aqui é largo, que pode tudo. E aqui é estreito porque pode só 3 coisas: orar, jejuar e ler a Bíblia. Não é isso. Aqui é largo porque campo em que passa manada, o caminho fica largo. Campo em que passa pouca gente, não fica caminho largo, fica trilha. Fica trilha. O que Jesus está dizendo para nós é, anota aí, Deus te ama, você não precisa ter medo dele. Aquilo que você pensa que é proibição, não é proibição, é informação. Aquilo que você pensa que vai fazer você feliz e que Deus diz para você não fazer, não se iluda. Parece que é bom, mas no final vai levar você para a morte. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao seu final são caminhos que conduzem à morte. Provérbios 14, 12. Então você já aprendeu que Deus te ama, que você não precisa ter medo dele, que ele te deu informações extraordinárias quando ele falou que tipo de frutinha vai te fazer mal. E agora ele diz, entendeu? Entendi. Então vai em paz. Vai e abandona esse negócio de frutinha. Aí você chega para Deus e diz assim, sabe qual é o problema, Senhor? É que eu, no fundo, eu gosto daquele negócio, eu estou meio viciado naquilo. Aí Deus diz assim, então, vem aqui conversar comigo que nós vamos conversar sobre essa sua mania de fazer coisa que te faz mal. Nós vamos ter uma conversa séria sobre essa sua mania de fazer coisa que te destrói. Nós vamos ter uma conversa de pai para filho sobre essa sua mania de fazer coisa que destrói os outros. E eu tenho como resolver essa parada na sua vida. E aí, por que eu aceito essa conversa? Porque eu já descobri que Deus me ama e que eu não preciso ter medo dele. E eu já descobri que quando ele diz, vem aqui, vamos esquecer aquilo lá e vamos andar pelo caminho da vida, eu sei realmente que aquilo lá é morte. E agora eu sei o que é vida. A nossa caminhada com Jesus é uma escolha voluntária de dizer a Jesus, eu quero andar no caminho da vida. O máximo que a gente pode dizer é, eu não consigo. Mas Jesus sabe lidar com gente que não consegue.
e sabe abençoar pessoas que não conseguem para colocá-las no caminho da vida. Domingo que vem é musical de Páscoa. Se tudo correr bem, eu estiver vivo até lá, no domingo, dia 12, nós vamos continuar essa conversa. O que é que Deus tem para dizer para as pessoas que já descobriram que frutinha vermelha é boa no começo, mas mata no final? Que já descobriram que Deus não é um estraga-prazeres, que já descobriram que Deus é um pai amoroso que protege os seus, que já descobriram que não devem e não precisam viver sob o medo, frustração, culpa, porque Deus não é do tipo que apedreja, Deus é do tipo que restaura. Pessoas que já escaparam dessa maldição da religião, mas que ainda carregam umas frutinhas na bolsa, porque as frutinhas são especiais assim, quando a gente faz escondido. Dia 12 a gente conversa sobre isso. O que eu espero é que a nossa caminhada como comunidade não seja uma caminhada de religiosos. Porque essa caminhada de religião é um negócio que mata no final. Então eu espero que você seja uma pessoa que, estando aqui, está sendo ou esteja sendo convidado e convidada, sempre, a olhar para Deus como quem olha para um pai amoroso. E olhar para si mesmo como alguém que é responsável pela liberdade que Deus concedeu. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar.